Estou visitando um amigo que eu conheço há muitos e muitos anos. Ele é conhecido como Paulo Barbosa, mas o nome dele completo, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Zé? O nome completo seu é Paulo? Eduardo Gonçalves Barbosa, mais conhecido como Paulão. Ah, legal, isso é bacana. Bom, Paulo, a gente conhece há muito tempo, né? Ô Zé Augusto, eu conheço você, eu era criança e lembro quando você fazia faculdade de Educação Física em Jaboticabal e você vinha todas as tardes pegar a perua, o Borginho, ali na esquina do São Benedito. Do outro lado da rua do centro moravam os Barrilares e nós morávamos na esquina, o muro era baixo e eu ficava brincando dentro de uma caixa d'água nadando. E vocês encostavam ali no muro para pegar a perua do Isso, Borginho. isso final da década de 70 para 80, porque eu me formei em 81, olha quanto tempo isso. Muito tempo, Zé. Foi quando eu conheci você. Conheci você, você vinha ali. Eu me lembro muito bem disso. Você está com quanto de idade? Hoje eu tô com 57 anos completo. Você vê que eu tô hoje com 64, há quanto tempo isso, hein? Faz muito tempo. E eu conheci também o Borginho ali, depois eu comecei a estudar no SESI, né? Aí eu lembro que o Borginho também, na hora de manhã, levava um pessoal lá no SESI, umas crianças. Ele ia buscar na hora do almoço, levava o outro pessoal da tarde e de tarde também buscava. E depois, à tardezinha, levava vocês para Jaboticabal, porque não tinha ainda aqueles ônibus, né? Não É, no tinha os começo, não, ônibus. no começo eu fui de Itamaraty. Itamaraty, Aí, como a dificuldade, a gente saía tarde para pegar o ônibus, nós contratamos, porque tinha muitas pessoas daqui de Montevideo que estudavam lá na Faculdade Moura Lacerda de Jabuticabal. Então nós contratamos uma perua, isso em mais ou menos um ano nós viajamos de perua, mas teve aí alguns anos aí de Itamaraty. enlatamento, porque o que acontece? Não tinha jeito, viu? Era enlatado mesmo. Era todo dia em pé. Para Aí, voltar, a gente voltava sentado de Itamaraty, mas para isso. ir era de pé. Aí eu lembro que depois veio aqueles ônibus, aquela empresa, Tours Caravelha, você lembra? Sim, Montou ali perto do lado da oficina do seu Rock. do Pepe. Perto do Isso, Pepe. ali mesmo. Até o Gula trabalhou nessa empresa, Tours Caravelha. Aí começou a prefeitura a contratar ônibus para levar o pessoal para Ribeirão. Dali daquela época para frente que começou os ônibus aqui em Monte Alto aqui. Me lembro bem. Aí começou a circular o seu Rubens, que veio de São Carlos, com a antiga Transma também. Começou na realidade com as piruinhas. Lembra aquelas peruas 6 portas? Parava aqui no São Benedito e até lá no São Cristóvão, em frente ao Barbizan ali na praça. Eu acho que o pioneiro foi o Dito Reis, né? Em termos de perua. É, o Dito Reis era táxi, né? Ele É, ficava ali do lado da banca do Crésio ali, né? sim, Ali perto perto da Eu igreja, era matriz. criança, eu me lembro. Ali ficava até o Crésio morou aqui na vila, aqui. Eu não me lembro quando ele morava. Ele é pai do Juarez e do Jonas, né? Até o Juarez foi motorista dos diretores do Palmeiras, né? Quem me falou foi o Paulo Pugrieiro, do Juarez, que ele ia lá no Ceasa. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Juarez e o Jonas. A mãe deles era a dona Carme e o pai deles era o Crésio. Até o Jonas, ele casou com uma daquelas do Fusco, da padaria. Eu me lembro, eu fui no casamento deles, foi aqui na rua, aqui do lado da padaria União, a peça, me lembro, foi aí. A dona Carmen morou lá em São Paulo, ela tinha muita amizade com a minha avó, e minha avó ia visitar ela lá, ela vinha visitar minha avó aqui, ali em frente ao quartel da Rota, na Avenida Tiradentes ali, a dona Carmen. E eu me lembro muito bem dessa daí, né? Voltando lá atrás, então foi aonde eu conheci você, ali na esquina da minha casa, em Nhonhô com a 7 de setembro. Vocês paravam ali para pegar a perua. E atualmente você mora na Vila Municipal. Aí eu vivi ali até ali no São Benedito, até os meus 23 anos, 24 anos, né? Aí eu fui embora para São Paulo. A minha avó ficou doente, nós fomos para São Paulo, a minha avó veio e faleceu, eu fiquei um ano lá em São Paulo. E aí depois eu peguei e voltei novamente, né? Já era em 90, 91 casei, morei lá no Alvorada. Do Alvorada fui morar nas Areias, no sítio do genro do finado seu Zé Devado, uns falam Zé Barçanelli, mas conhecido mais como Zé Devado. Depois dali eu mudei no Santo Antônio com o seu Horácio Conde, lá também morei um pouco lá. Depois aí eu vim para a Vila Municipal e hoje está ou 29 ou 30 anos que eu moro aqui.
já na Vila Municipal. Um morava na Topazes, agora estou morando aqui na Rua da Primeira, na José Rodrigues e Arruda Júnior. Paulo, papai e mamãe, é o nome deles? A minha mãe chama Maria Osneis Gonçalves da Silva e meu pai Nelson de Oliveira Barbosa. O meu pai, ele é de São Paulo, família de São Paulo, né? Os pais dele, materno, por parte materna, era ali de Santa Rita do Passo Quatro. O pai dele era de Piracicaba. E a minha mãe nasceu aqui em Itaiaçu, ali onde era a escolinha do Cimanente. Hoje caiu a escolinha, né? Nasceu ali mesmo, no meio de uma roça de café. E ela veio para Monte Alto, né? Não lembro a década que eles vieram. Quando eles mudaram ali no São Benedito, não tinha nada ali. Só tinha a casa do seu Norato Pissuti. Ali em frente onde é a igreja de São Benedito, ali tudo, armava circo ali. Minha avó tinha as fotos. E depois minha mãe foi embora para São Paulo, eu não sei se ela foi com 14 ou com 16 anos, ela foi ser babá da dona Doroti Barrilari, dos filhos da Doroti. E lá ela permaneceu em São Paulo. Aí quando eu nasci, eu vim com 20 dias para cá e E como é que foi chegar em Monte Alto? Por que que vieram para... então, aí eu nasci lá em São Paulo, a minha mãe me trouxe para cá e deixou eu com meus avós. Quem me criou foi minha avó materna e meu avô materno, né? O nome E deles? a minha avó chamava Alzira Gonçalves, Alzira Martins Gonçalves, mais conhecida como a Dona Nicoveira. E o meu avô era o seu Evaristo Gonçalves, era o seu Nico do Jardim São Benedito, né? E então aí eles me trouxeram para cá, né? E meus avós me criaram aqui, ali a minha vida, a minha infância foi ali naquele Jardim São Benedito, ali tem muita história ali, né? É, eu Ali, também fui com 2 anos para lá e basicamente essa parte faz parte da nossa vida, né? A Calábria. Calábria, Calábria, ali a minha avó costumava contar, até às vezes hoje, quem conta a história dali também às vezes é o seu João Biscola. Ali era, não tinha o seu Norato Pissuti, ali o pessoal criava muita cabra ali também, Tinha, né? sabe? Tinha Por isso muita chamava cabra. Calábria, né? Calabria, é. Uns falam que é por causa dos calabres, né? O pessoal do seu Que João veio Bel da Rossi, Itália, né? Da região da Da Calábria. Calabria. E outros falam que era por causa das cabras ali. Agora, qual é a história realmente? Quem deve saber direitinho é aquele do Abril lá do restaurante, o Abril que tem a autoescola. Eles são bem mais velhos que eu, né? Ali o pessoal da minha época, assim, já era o Wagner Aragão, o filho do Arcide Belardo, que era o irmão da Adelaide, da Claudete, trabalhava no Correio, Adelaide trabalha no Fórum, né? Já era mais da minha época ali. E agora que nem o Abril, o finado José Carlos Luquezzi, o seu Arcidiane, a Familiane ali, esse pessoal ali, Vidotto, Bongiorni, Pupim, era tudo mais da época do meu tio, dos meus avós, pessoal. Inclusive tem poucos, né? Tem até meu Deus, é pai do Carlinho, que é casado com uma da filha do seu Mamed, né? Eu esqueci o nome dele agora. E o Paulinho tá lá em São Paulo, trabalhando no Ceasa há muitos anos também. Ele mora ali, né? É um dos moradores mais antigos. E a dona Mercedes Miranda, eu Você acho falou que. dele, é o Rogério, filho do Emílio Rogério. Emílio. Faz muitos anos que eu não vejo o Emílio. E ele eu acho que ali hoje, dos mais antigos que tem ali naquele pedaço, é os Abril ali subindo, né? Mas vamos pôr ali em volta de São Benedito. É o Emílio e a dona Mercedes Miranda, que era casada com o seuzinho Miranda, pai do Wagner, do Varley, do Vavá, né? Do Wagner, do Loiro, do Wilson Van Burgo, você deve conhecer muito, né? E aquele pessoal ali. Mas a maioria ali, os Pupinha, acho que acabou tudo. A Celina, não sei se mudou dali, não, acho que deve ter mudado. A Celina, a mãe do Aguinaldo Crisopete, ali onde que tinha aquele dali também. Então ficou poucos moradores ali, né? Tradicional, né? Antigo, Antigo. tradicional, os É. Vidotto, não sei, ali tem a Isilda que corta cabelo também, ela era antiga, acho que é a irmã do Franguinho, não me lembro bem, mas você deve conhecer também, que era pessoal bem antigo dali também. Ô Paulo, fala um pouquinho mais da família. Então, e aí eu vim pra cá, casei, tive 2 casamentos, né? E do meu primeiro casamento tive a minha filha mais velha, a Tatiana. Quando ela nasceu, eu morava lá nas Areias. Aí depois, quando eu já morava aqui, eu tive a Thaís. Inclusive a Thaís saiu daqui de Monte Alto para jogar vôlei pro SESI. Jogou aqui em Monte Alto. Quem foi o professor dela foi o Paulo Brienza. Esse tem um histórico dentro do vôlei de Monte Alto, né? Isso, ela, bicha, a Thaís. Aí ela foi para Ribeirão Preto, de Ribeirão ela foi pro SESI de Ribeirão e depois foi pro SESI de São Paulo. Por uma infelicidade, machucou o joelho, uma coisinha mínima, e ela não foi pro profissional. Hoje ela tem a vida dela lá, inclusive
A minha filha mais velha também tá para lá, né? Já tá vovô já ou não? Já tem um netinho de 8 anos palmeirense, as meninas são paulinas, eu sou São Paulino e o moleque é Você torce palmeirense. para o... Eu torço pro São Paulo. Então tá feliz agora, o São Ah, Paulo ganhou a Copa do Brasil há poucos dias. até que enfiar abraço pro João Moreira. Pro Kleber, pro Éder Arruda, né? Pra galera imensa aí. É, Caixa, Ixi, é o Caixa, é o. Retondini. Isso, o Redondeiro, o Redondeiro. Ô, você acredita que eu tive o maior prazer na minha vida? O único clássico que eu assisti foi quando eu morei em São Paulo em 89, que eu morava com meu tio, e aquele dia ele não podia ir no Morumbi, foi eu e meu primo de ônibus. Essa é uma história, viu? E pegamos um ônibus ali no Vale do Anhangabaú. Era Palmeiras e São Paulo. E quem apitou o jogo foi o Ducílio. Lembra do Ducílio? Sim. O Ducílio era São Paulino. Mas toda vez que ele apitava um jogo do São Paulo, ele prejudicava o São Paulo. E aquele Que dia. São Paulino que é esse, cara? E ele prejudicava o São Paulo, ele ferrava o São Paulo, assim, né? Não é que ele queria ferrar, mas ele não favorecia o São Paulo, não. O Ducílio era um juiz. E aí o que aconteceu? Aquele dia ele deu um gol impedido do São Paulo contra o Palmeiras. Né? Acabou 1-1, o jogo foi empatado. Eu peguei a numerada superior, inclusive tinha um rapaz palmeirense do meu lado, mas muito bacana, né? E aí na hora de vir embora, primeiro ônibus que eu vi lá, eu entrei, mas não sabia que era ônibus de torcida separada, mas eu com camisa normal de time, beleza, era da torcida do Palmeiras. E nisso entrou dois baianos, dois pessoal do norte, né? Assim, baiano a gente fala assim porque é nortino, mas dois pessoal do norte, gente boa. E os caras eram fortes, os caras. Rapaz, a torcida do Palmeiras mexia com o pessoal de fora, mas não mexia com os caras dentro do ônibus. Aí eu dava uma risada, mas olha, isso marcou a minha vida. Isso foi em 89. E eu tive o prazer de assistir um clássico, o único clássico na minha vida, ao vivo, lá no Morumbi. E o Ducílio apitando, né? O Ducílio foi um ícone, né? Dos árbitros, né? Quem conheceu essa molecada mais nova, não sei. Ducílio Vanderlei Bosquilha. Isso, é. Né, tem uma história na arbitragem, né, no esporte brasileiro do Cílio, né? Como muitos outros. E eu tive essa oportunidade, Zé. Eu nunca esqueço isso aí. Em 89, olha quanto tempo faz. Paulo, de trabalho você começou bem garoto a trabalhar. Olha, na realidade, o meu primeiro serviço foi de guarda-mirim, em 78. Inclusive, acho que eu trabalhei uma época ali com vocês, ali na Sabesp. Trabalhou. E eu fui trabalhar na Sabesp, eu me lembro que era ali em cima da Bandeirantes. Bandeirantes, né? Que a Bandeirantes tinha mudado. Sim. Mas quando eu entrei na Guarda Mirim, em 78, olha, eu trabalhei com o Cezinha do Motax, era Guarda Mirim, junto com o Guarda Sim, ele mesmo comentou ontem, eu fiz uma reportagem com ele. E ele comentou. O Gil, o Wagner, o Zílio, o Cláudio Zilli. Nossa, tem uma galera imensa. Quando eu entrei, eu fui trabalhar no fórum. Eu trabalhei até com aquele juiz, que era na época, o juiz Santo Marquese. Né? Que ele, infelizmente, ele se suicidou. Um homem, que nem fala, paulista da velha guarda de 400 anos. Inclusive tem até rua com o nome dele, né? Tem, Foi uma Luiz pessoa muito Santo importante de Marquese. Monte Alto. E, olha, ele era um homem muito reservado, me lembro como se fosse hoje. E quando eu entrei lá, quem que era o policial que ficava no fórum era o Bide, mas o Bide estava de licença, não me lembro, e não lembro quem que era o policial que estava no lugar do Bide. O seu Indalécio Bolonese trabalhava Sim. ali, o filho do seu Indalécio. Eu lembro do Jorge Buassi, o seu Gibraim. O seu Gibraim era o homem que ganhou em primeiro lugar de bater máquina do estado de São Paulo. Eu fiz a entrevista com ele, inclusive, pelo que se comentava, né? Eu vi ele no tabelião ali fazendo a datilografia. Ele conversava, ele estava lendo, passando para a máquina, transcrevendo e conversando naturalmente. Quer dizer, um assunto assim recorrente, né? Não tinha parada, né? E grande Gibran Cairala. Cairala. E o Jorge Abuassi também, fiz uma reportagem com ele, porque ele tinha na época aquele rádio amador, eu fiz na casa dele. Nossa, inclusive ele me colocou para mim falar com os colegas dele. Saudade, viu, Zé? Gente boa, hein? Saudade. Nós temos bastante histórico, o né? Mattioli, que nos deixou agora também. Eu lembro Também ele era mocinho, ele trabalhava com o Jorge Boas. O Jorge Boas gostava de contar umas piadas, ele era... Mas gente boa, hein? Nossa. Então, O Mattioli também, através dele, eu conheci Brasília. Mattioli, pessoal, e esses olha... dias eu fiz uma homenagem para ele, porque eu tinha feito uma reportagem com ele também, né? E gravei ele, porque ele fez parte da primeira turma de Brasília do BGP, Batalhão da Guarda Presidencial. Que bacana, que bacana. Ulisses também, deve ser Ulisses, né? Foi uma galera imensa aí, né, pra lá. Ô Paulo, e depois da Guarda Mirim? Então, aí eu comecei na Guarda Mirim, trabalhei no fórum,
Da Guarda Mirim trabalhei uma época ali no Barracão do Decréspo, engraxar sapato. Trabalhei junto com o Pulido e o Dorval, engraxando sapato ali na barbearia Eu também deles ali. gravei, por muito tempo eu fiquei ali, com o Derval ali, perto da Padaria Progresso. Isso, o Dorval Foi meu começou ali. primeiro serviço, engraxar sapato. O Dorval, ele foi aprender a cortar cabelo meu, ele tinha aqui em São Paulo, e ele aproveitou minha mãe cortar o meu cabelo, porque apesar de eu morar aqui em Monte Alto, minha mãe sempre levava eu para São Paulo, sempre estava lá em São Paulo, né? A gente ia de trem, pegava o ônibus aqui nós não ia lá no Quinite, nós pegava aqui na Porfírio Pimentel, na esquina ali onde tinha um açougue ali, que virava, né? Hoje tem o posto Massude ali. E aí a gente ia pra Barrinha, aí pegava, trocava de ônibus, porque um ia de Sertãozinho, o outro ia Barrinha. Aí pegava o trem aqui na Barrinha, pra Estação da Luz. Ia pra São Paulo. Ia pra São Paulo ali, ou ia com Empresa Cruz, mas a maioria das vezes ia de trem, porque uma que eu já... Barateava, né, o custo. Não, o trem eu já não pagava a passagem. No ônibus eu tinha que Você pagar era de meio. menor na época, né? É. E era bem mais em conta, né? Infelizmente acabaram com os transportes ferroviários de passageiro aqui, que eu acho que deveria voltar, mas... E aí depois trabalhei com o Dorval ali de engraxate, aí entrei na Guarda Mirim. Dali eu comecei com 12 anos e não parei mais de trabalhar. Trabalhei fazendo entrega de compra, trabalhei uns dias ali no mercado. A gente não falava mercado paulista, Barracão, né? O Decréspo, Paulista, né? Aí eu entrei em 83 para 80, de 82 para 83 eu fui para São Paulo novamente, né? Foi a primeira vez que eu morei em São Paulo com os meus pais, né? Com meus avós paternos. Aí fiquei lá uma época, mas não me acostumava lá em São Paulo. Eu gostava daqui mesmo do interior da minha vida aqui, mais liberdade, né? E voltei. Aí quando eu voltei, daí uma época eu entrei na prefeitura de Monte Alto. Que foi em 84, isso mesmo, em 84 comecei entregando carnê de imposto. Naquela época a prefeitura contratava, era na gestão do Dr. José Rodrigues. Eu me lembro você entregando para as ruas aí. Isso, aí terminou, aí ia ter um recenseamento, eu não, era para ser inspetor de recenseador, não deu. Aí o Claudinei, que era genro do seu Santos Equinelli, né, ele era de Guariba, ele trabalhava aqui na prefeitura, era encarregado, tipo geral ali, né? E aí ele colocou nós como fizemos um mapeamento de Monte Alto inteiro. Eu, Tonzinho, o finado Tonzinho. Jogava muito bola aí. Nosso Tonho e o Marinho. O Marinho até hoje está na prefeitura, ele trabalhou junto com o seu Paulo Desidério no alistamento na junta militar. E o Marinho está até hoje lá. E eu e o Tonzinho, né, e o Marinho, nós fizemos um mapeamento de Monte Alto inteiro naquela época. 85 aí, acabou o mapeamento. Aí já passou, eu passei a ser funcionário mesmo da prefeitura, fui trabalhar de fiscal, né, junto com o Hermínio, o Hermínio Fernandes era meu encarregado, a Sueli Martinelli ali. Quando eu entrei, o Marco saiu. O Marco foi, acho que entrou na polícia, ficou mais parado, o Marco entrou na polícia. Mas era a Sueli Martinelli, a mulher do Rubinho da Gráfica, como que é o nome dela? Meire Marcus. Morava ali vizinha, nós fomos Antônio. criados, a irmã do Kélcio, né? Ali Marcus, ali pessoal, gente boa. E dali eu fiquei até quando eu fui embora, em 89, que eu fui embora para São Paulo. Aí depois de São Paulo vim, trabalhei na roça aí e tal, casei, depois foi indo, entrei com o Marcos, fazendo entrega, o Marco do Terraço, fazendo entrega aqui. Saudoso. Isso, comecei no material elétrico, passei para o material de construção, aí depois do Marcos fui na casa do agricultor lá que abriu, que era o Cido, o Toninho e o Baratinha, né? O finado Barata, né? O Toninho tá até hoje lá, ele e o Cido. Aí entregando adubo na região toda aí, em Monte Alto aqui. Né? Minha avó já conhecia o pessoal através da minha avó do sítio, muitos aí. Depois conheci mais ainda nas entregas de adubo aí, né? Falar, pessoal da Inhuma, tem uma galera imensa aí, falar o João Tabaco, ali os Presque, da Tabarana. Então fui tendo conhecimento. Dali do Cido saí, aí fui viajar na Expresso Nepomuceno, né? E infelizmente depois, numa época aí, eu me acidentei, tive 2 acidentes graves, onde que eu vim primeiro perder metade da mão, depois o segundo me deixando eu paraplégico, né? Ficando na cadeira de roda, né? Mas beleza, estou bem, toco a minha vida para frente, agradeço só a Deus, só gratidão a Deus e estamos aí. E você está há quanto tempo já em cadeira de roda? Vai fazer 15 anos agora em dezembro. 15 anos.
E você não perde esse entusiasmo, essa alegria, essa disposição, porque aquele negócio, a vida tem que A continuar, né? vida continua. Eu acho que a deficiência maior, Zé, tá na cabeça. Você entendeu? Eu tive uma lição muito grande lá no HC um dia, eu lá desanimado, e quando chegou um menino de Franca, e aquele menino naquela cadeira simples de roda lá, olhou para mim e falou: "Vamos brincar?" Eu pensei comigo, mas brincar do quê? Uma criança na cadeira de roda. E ele tinha um celular que não era nem esses smartphones, né? Era aquele celularzinho mais antigo, mas já existia o smartphone. E de repente aquele menino deixou aquele telefone cair no chão e ele desceu da cadeira sozinho, até os rapazes que fazem hortes lá estavam do lado, foi para pegar e ele pegou o celular e subiu de volta para a cadeira e montava nessa cadeira e rodava e pulava com essa cadeira e aquilo lá me encantou. E eu vi, né, e a mulher que ia comigo lá para Ribeirão, que trabalhava para mim lá, né, aqui, ia comigo, me acompanhava, estava conversando com a mãe desse menino e ela contou a história depois para mim. Quando o menino nasceu com deficiência, o pai abandonou, depois o pai ficou doente e hoje a mãe levava o menino para ver o pai. Então aquilo lá me deu uma lição de vida em mim. Falei, pô, uma criança que nasceu numa cadeira de roda, que não sabe que quer andar, pegar uma bola na mão, correr atrás de uma bola e ser feliz. E eu vivi tanto com 45 anos, andei e fiz de tudo que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades. E tô aqui. E daquele dia em diante, minha vida, comecei, me espelhei naquela criança. Até hoje, ele era de Franca. E aquilo lá me impulsionou. Então eu falo, não, para que ficar triste? Né? A deficiência maior está na mente da pessoa. E eu não troco a minha vida de deficiente para a vida de outras pessoas que estão normal, que estão por aí. E sou feliz, brinco com todo mundo, ando para a cidade. A primeira cadeira elétrica, eu ganhei uma cadeira elétrica, foi o pessoal que juntou os motoristas, os amigos, né, os PM, aí teve uns PM que fez. Né, se eu falar e não falar o nome de todos, vai ficar até chateado, né? Inclusive foi o pai do Galo lá de Itaiaçu, lá, irmão do Sérgio, do Mirto, Galo lá, o irmão do Cido, ele ganhou o prêmio, na época era um letreiro de caminhão ou era R$ 500, e ele doou o prêmio também, né? E uma galera imensa, e eu agradeço todos, porque essa cadeira teve uma história, né? Foi uma surpresa para mim, e daí eu comecei já a ter a minha liberdade de eu ir no centro da cidade, eu compro minhas coisas, eu gasto no comércio, eu saio para pagar, então me ajuda muito. Aí depois eu ganhei a outra que é do HC também, que o SUS me deu a cadeira. E eu vivo a vida normal, eu só não estou andando, mas do resto, minha vida é normal. Né? E não estou trabalhando. Sinto muita vontade de trabalhar. Inclusive, a partir de amanhã eu vou ficar 30 dias lá no estacionamento do Jorge, tomando conta para ele, no período da parte da manhã. Fazer um favor pro meu amigo Jorge do estacionamento, né? Que bacana. Ô Paulo, você sabe que o ano passado eu faço algumas palestras, né? E uma delas o Paulo, que é Paulo Magni, ele é técnico de segurança do Sistema Vida, lá da Santa Casa, e me convidou para mim fazer uma palestra, como por vários anos eu tenho fechado a CIPAT daquela empresa, né? Sim. E ele me pediu para mim falar sobre as limitações e assim por diante, das dificuldades que a pessoa tem, né? E é um tema meio difícil, né? Eu bolei alguma coisa e te procurei o ano passado. Você deve se recordar desse detalhe, né? Inclusive, com a sua permissão, você permitiu eu gravar e você mostrou a dificuldade que você tinha para se locomover. Hoje você está numa outra casa que você já fez com acessibilidade, né? E na outra casa você tinha um pouco mais de dificuldade. E a dificuldade para você ir para o banheiro, quanto tempo demorava para você tomar banho, para você fazer suas necessidades. A grande dificuldade era essa, porque se você sair para a rua, precisar fazer as suas necessidades, você vê que a dificuldade é tremenda, né? Com E você certeza. sempre reclamou também, hoje está bem melhor a cidade, né? Que também você tinha dificuldade para subir nas rampas e sair de um ponto a outro, né? E eu fiz essa reportagem e no final fiz a minha palestra normal, depois eu falei, agora vocês vão ver uma pessoa na prática como a pessoa sobrevive e tem que se virar sozinha, né? Dentro da sua casa, fazer sua alimentação, fazer o banho, fazer suas necessidades. E basicamente assim, quer dizer, aquilo foi o ponto alto da minha palestra e você era o personagem principal desta palestra. E por incrível que pareça,
Hoje nós estamos no dia 1º de 10 de 2023, fazendo essa reportagem com você. E na semana que passou, estive novamente, a convite do Paulo, fazendo uma palestra lá, e o pessoal automaticamente lembrou daquele fato: olha, você precisa pôr aquela reportagem, você precisa pôr aquela reportagem, você tinha que falar com o Paulo, né? Falei, não, ele não me permitiu eu publicar ela, mas me permitiu fazer essa palestra, né? Então, automaticamente, tenho que te falar que o pessoal ficou encantado com a sua destreza, com a sua simplicidade e com a sua realidade de vida que você levava numa boa e deixou um recado para todo mundo, para ninguém perder o sentido da vida, né? Com certeza, Zé. Eu fiquei assim, porque muitas pessoas costumam dizer assim, fulano de tal é cadeirante, aquele cara joga vôlei, ele pá. A pessoa que nasce com deficiência, ele se adapta naquela deficiência dele. Agora, você tá uma pessoa perfeita, no meu caso, com 45 anos, então eu tive que redescobrir minha vida de novo. Eu, inclusive, olha, essa mão esquerda minha não abre, né? Que era a minha mão melhor que eu tinha. No primeiro acidente eu perdi 3 dedos, metade da mão, e aqui é um enxerto e tal, né? E hoje eu faço tudo. Até um dia o médico me deu uma lição que eu fiquei constrangido por causa que esteticamente minha mão ficou feia, mas eu faço tudo com essa mão direita minha, sabe? Tem coisas que eu tenho limitação sim, mas eu procuro me adaptar conforme a minha necessidade. Então eu não posso reclamar, né? E me viro bem, né? Como que eu falo, a deficiência está na cabeça. E assim, tem algumas coisas, eu acho que com o passar dos anos vai melhorando a mobilidade. Hoje já melhorou. Tem umas rampas que falta um pouco, mas já melhorou muito. Eu acho assim, a melhor forma da pegar o cadeirante, a pessoa pegar a prefeitura, pegar um fiscal, vir aqui, ali, ó, vem cá, vamos dar uma volta. Mas já melhorou. Eu não posso reclamar também, vou deixar bem frisado aqui, vou frisar bem, que quando eu me acidentei na época, quem era a prefeita, a Silvia, agradeço ela, todo o secretariado dela da área de saúde, sempre me atenderam dentro das possibilidades dele. Nunca deixou de vir um carro na porta da minha casa, ambulância, os funcionários lá que vinham, os motoristas, pessoal enfermeiro, pessoal do pronto-socorro, na época da Silvia. Depois veio o João Paulo também, os funcionários sempre. E hoje, na gestão da Maria Helena Redondin também, não posso reclamar de ninguém. Na minha área da saúde tem, às vezes teve algum contratempo, mas isso faz parte também, mas nada, nunca me deixar de atender, não só eu, como eu vejo atender outros também, que tem outros cadeirantes, né? Pedi sempre uma van de cadeirante e veio a van, né? E assim, então eu só tenho que agradecer na área. Às vezes tem muita gente que reclama da área, tem alguma coisinha, mas ninguém é perfeito. E vamos agradecer, porque olha, é Monte Alto nessa área. E não é, não estou generalizando, estou falando da Silvia, do João Paulo e dessa atual prefeita aí. Todos me atenderam, me deram suporte. Os vereadores na época também, os vereadores de hoje, às vezes a gente fala, mas assim, a gente tem o ponto crítico e vê o lado bom e o lado ruim também. Estamos aqui. Eu sei separar a pessoa política e a pessoa pessoal. Entendeu? Então é isso aí, só tem que agradecer. Não sou montealtense, vou frisar bem, Você não é de nascimento, você não é de nascimento. mas me considero, olha, eu vou falar, eu amo Monte Alto de paixão. Inclusive, eu fico até assim, às vezes, triste assim, eu acho engraçado, né? Eu nasci em São Paulo e eu andava muito bem lá em São Paulo, faz tempo que eu não vou. Fui com o Paulo Pugreiro esse tempo, lá buscar minha menina. Para mim, o São Paulo não muda. Mudou algumas coisas. Eu conheço bem aquele centro de São Paulo, porque eu andei muito a pé lá, viu? Se eu contar para você, lá vai o dia inteiro. Viaduto do Chá, Rua Direita, General Carneiro, a Rua São Bento ali, a Florencio de Abreu, Piratininga. Bom, se eu contar aqui, inclusive, Zé, procura saber, um dia eu acho que eu conversei, foi com o Mauro, tem a Avenida Ibitirama, ela sai lá da Avenida dos Estados, tem a Avenida do Estado e a Avenida dos Estados que corta ali o Santo André, São Caetano, e vem terminar na Inácio de Amelo, ali quase na estação terminal Vila Prudente, em homenagem ao distrito de Ibitirama. Tem essa avenida, conheço, então
Então assim, mas eu amo Monte Alto de coração. E minhas filhas foram embora para lá, principalmente essa foi jogar vôlei, e ela ama São Paulo, como a minha mãe ama São Paulo, ela fez a vida dela lá. A minha tia, minha mãe está com 84 anos, eu não sei se ela foi com 14 ou 16. Está lá até hoje, né? E agora foi minhas meninas. Eu vi uma época embora de lá de São Paulo por causa das filhas, quando eu separei, e hoje inverteu. Mas eu gosto muito de Monte Alto. Eu sou apaixonado por Monte Alto, Taiaçu, Jabuticabal. Sou apaixonado, principalmente por ela nossa cidade. Nossa não, a cidade que eu moro, né? A gente fala nossa, mas é a cidade que a gente mora. Sou apaixonado por Monte Alto, Zé. Bom, Paulão, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro e vai Vai, sobrar vai. assunto para outro dia ainda. Não, tem muita história, tem muita Sua história. consideração final e fala para esse povo agora que a vida tem sentido e a gente não pode deixar essa peteca cair. Não, não pode, a vida continua e olha, vou te falar, para ser feliz precisa de pouca coisa. Uma vez meu pai me disse uma coisa, na época eu não assimilei. A vida é boa para quem sabe viver, né? Acredito em Deus, em Jesus. Não tem minha religião é Deus e Jesus Cristo. E a vida é boa para quem sabe viver. É isso daí, abraço para todos. Essa vai jogar na rede, viu? A primeira não. Um abraço para todo mundo aí, o pessoal, seus amigos, o pessoal aí que a gente conhece, para essa molecada nova que vem vindo aí, né? E a hora que eu for embora, vou fazer que nem Dom Pedro fez. Quero levar um pedacinho de terra de Monte Alto comigo no meu travesseiro. Abraço para todos aí. Paulo, só me resta desejar felicidade para você, Obrigado. que você tenha bastante saúde ainda pela sequência de vida, que a sua vida seja longa e que a gente continue sempre nesta amizade sincera, pura. Legal. E você sabe que é uma pessoa que eu prezo muito. Todos vocês, eu só tenho que agradecer Monte Alto, né, pelas pessoas que eu conheci. O Totonho morou lá onde meu avô morava, lá o Totonho, o Pretinho, o irmão do Totonho, minha tia Dalina. Então, a dona Dirce Aragão, se eu falar aqui, o Wagner tá morando lá, o Wagner trabalha na Sabesp, lá em Itanhaém, viu? Ixi, ele sempre manda vídeo pra mim. Então, só tem que agradecer todo mundo. Né? Famílias tradicionais que eu citei, Buzeto, Bom Giorno, Cupim, Abril, é uma imensa aí, uma galera imensa. A Botia dos Calegari, o João, né? Grande reminiscência. Nossa, saudade. Seu Hermes Cupim, seu Gis Cupim, é o pessoal aí. Eu lembro do Tomaizinho, pai do Doca. Sim. Ixi, Maninho. Olha, falar nós vai ficar o dia inteiro aqui falando, né? E lá fora outros bairros que dentro de São Cristóvão, que também conheço alguém. Então é isso daí, Zé. Abraço para todos aí. A vida é boa para quem sabe viver. Tudo de bom, Paulão? Igualmente, abraço. Esse Paulo Barbosa, mais conhecido como Paulão, meu destaque de hoje. Tudo de bom.